E eu fiquei meditando, né, hoje lá no trabalho, dentro desse texto, né, que nós ouvimos hoje na parte da manhã, aonde que a palavra de Deus, lá em 1 Crônicas, capítulo 14, ela vai narrar, né, uns dos episódios do rei Davi. Esse texto ele é até pegado, né, para alguns pregadores da palavra de Deus. Mas quando eu estava ouvindo esse texto hoje, eu fiquei meditando, né, que Davi, irmãos, o rei Davi, ele não tomou a glória que era de Deus para si. Ele foi um rei obediente, temente ao Senhor. Mas aí você pode me dizer assim, não, mas Davi ele pecou, Davi ele falhou, sim, mas olha como é que é a misericórdia de Deus. Davi ele tinha tudo para começar bem e dar errado no final e acabar frustrado, acabar decepcionado, mas na verdade não. Davi não aceitou que a falha que ele cometeu na sua vida, ali no seu reinado, viesse a afastar a presença de Deus na vida dele. E esse episódio que nós lemos lá, né, que foi registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 14, que está apenas repetindo, né, o que foi ocorrido lá dentro do livro de 1 Reis e 2 Reis, né, aonde que fala a respeito dos reis que reinaram em Israel. E a Bíblia deixa bem claro que o rei Davi, ele foi um rei que agradou, né, a Deus com a sua atitude, com a sua maneira de ser. Davi foi um rei que cometeu falhas, sim, mas ele foi um rei temente a Deus, que se arrependeu, né, e que procurou manter a presença de Deus perto dele, porque Davi ele entendeu em seu coração que se não fosse a presença de Deus, não tinha significado a sua vida. Aí agora, irmãos, a gente faz uma reflexão, como que temos valorizado a presença de Deus na nossa vida? Como que temos demonstrado, com as nossas atitudes, a presença de Deus na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família, na nossa congregação onde nós servimos a Deus? Como que temos demonstrado isso? E aí, irmãos, o texto que eu li aqui, né, que tomamos aqui por base bíblica para a leitura, conta a respeito de um episódio onde que os filhos de Deus, né, eles estavam ali fortemente lutando contra o reinado de Davi. E Davi, o que é a primeira atitude que Davi ele vai fazer? Né? Davi era um guerreiro desde a sua juventude, preparado para a batalha, corajoso, mas Davi não deixava aquilo que ele tinha. Davi não deixava a sua coragem, a sua inteligência falar mais alto do que a obediência que ele tinha a Deus. Davi ele era um bom soldado e veio a demonstrar a sua coragem, né, quando ele estava ali diante daquele grande gigante Golias, né, Davi ainda jovem, ele demonstrou a sua coragem e também ele demonstrou ali a sua preocupação quando ele viu aquele gigante afrontando o Deus de Israel. Davi ele não aceitou aquela situação e ele demonstrou a confiança que ele tinha em Deus, né, enfrentando aquele grande gigante e trazendo um grande livramento, uma grande alegria para o povo de Israel. E mais uma vez aqui nós vemos, né, os povos filisteus, que também era um povo muito forte, era um povo guerreiro, né, guerreava bravamente, mas só que esse povo ele estava guerreando do lado errado, estava guerreando contra o povo de Deus. E contra o povo de Deus não tem como vencer a peleja, porque aquele que teme a Deus, aquele que confia no Senhor, como foi lido aqui no Salmo número 37, esse jamais é vencido. Mas tem sim aqueles que podem ser vencidos, aquele que não confia em Deus,
aquele que na hora da aprovação já desiste, aquele que por qualquer motivo já deixa de caminhar na presença do Senhor, já acha que Deus não está mais ouvindo a sua oração. Esses daí são frágeis, esses daí, né, é propício a desistir no meio da caminhada. Mas aquele que faz o que está escrito no Salmo de número 37, inclusive esse salmo, irmãos, ele foi escrito pelo próprio rei Davi. Se você for olhar o título, é o Salmo de Davi. Davi, então, irmãos, quando ele estava diante dos filisteus ali, ele já era rei, guerreiro, mas ele era um rei humilde. Ele era um rei temente a Deus. É muito maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O rei Davi, queria eu ter a oportunidade, né, de estar diante de uma pessoa assim, porque é bom quando a gente está diante de alguém, né, que a gente vê que essa pessoa tem a presença de Deus na sua vida, tem o temor de Deus na sua vida. E o rei Davi, ele foi lá humildemente, consultou a Deus, falou: e aí, Senhor, o que eu vou fazer diante dessa situação? Eu vou para a peleja ou eu não vou? E aí Deus fala com ele: vai. Aí quando Deus fala com ele, ele rapidamente se levanta, se prepara para a peleja e veio a vitória. Né? Mas o inimigo, irmãos, ele não desiste. Né? Os filisteus, eles não desistiram. E o interessante, né, que quando Davi ele vence ali aquela batalha, talvez pode ter gerado, eu acredito que com certeza gerou uma grande alegria. O status do rei Davi aumentou mais ainda, mas aí ele pegou, o que ele fez? Ele pegou aquela honra, aquela glória e falou: gente, o meu Deus entregou-se pelas minhas mãos, Deus nos entregou aqui hoje para os filisteus. Aí o que a gente aprende? Davi, ele era uma pessoa que depositava a honra e a glória a Deus. E você sabe o que eu achei interessante nesse texto, irmãos? É que quando ele faz isso, né, quando ele deposita a honra e a glória para Deus, o nome dele se torna mais conhecido ainda. Aí eu aprendi uma lição dentro desse texto. Quando a gente começa a exaltar a Deus, quando a gente começa a glorificar a Deus, quando a gente começa a colocar Deus acima de tudo da nossa vida, querendo ou não, você vai se tornar conhecido. Querendo ou não, você vai se tornar útil na obra de Deus. Você vai se tornar útil na vida de alguém. Quando você começa a colocar Deus acima dos seus problemas, quando você começa a colocar Deus acima das suas dificuldades, quando você começa a colocar Deus acima dos obstáculos que tem sobre a sua vida, você vai ver que Deus vai começar a mudar a sua história. Glória a Deus, aleluia. Mais conhecido ainda. Por quê? Porque ele não ficou com aquilo que era de Deus, ele deixou a honra, a glória para Deus. E aí, irmãos, voltando aqui para o Salmo de número 37, né, já depois da peleja já vencida, né, aí vai vir a segunda vez, os filisteus vai se levantar novamente, né, porque o adversário ele nunca desiste, né. Podemos fazer uma comparação dos filisteus com o adversário da nossa alma. Quando você vence uma peleja, você acha que está tudo tranquilo, o inimigo está preparando uma peleja maior ainda. Mas aí mais uma vez, né, se você confia em Deus, aí você vai consultar a Deus, vai buscar a Deus e Deus vai falar: não, vai desse jeito que vai dar tudo certo. Então, aleluia, Jesus. Outro conselho, outra coisa importante que eu aprendo aqui dentro desse texto é que Davi, irmãos, ele conseguia entender a voz e conhecer a voz de Deus na sua vida. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo os tempos hoje, atuais, onde as pessoas não mais conseguem ouvir a voz de Deus mais falando. Faz as coisas do jeito que quiser, vai, né, do jeito que quiser, acha que do jeito que está bom. Se eu fazer está bom, se eu fazer está melhor ainda, não vai mudar nada. Mas Davi, irmãos, ele é um exemplo para mim, ele é um exemplo para cada um de nós aqui. Ele ia lá e consultava a Deus. E esse, o que o senhor acha? O senhor acha que eu devo fazer isso? O senhor acha que eu devo, né, enfrentar esse rei aí, oponente? E aí Deus tinha prazer de falar com Davi. Deus falava: não, mas esse
Às vezes Deus mandava aí, às vezes Deus falava, não, pode ficar que eu vou. Eita, glória a Deus. Pode ficar aí que eu vou hoje. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus pelejando pelo homem. Um homem que cometeu falhas, um homem que tinha defeitos, assim como eu e como você. Então, se a gente buscar a Deus, se a gente começar a ter essa intimidade com Deus, irmão, Deus vai falar conosco. E aí, além de Deus falar conosco, Deus vai começar a falar comigo com você. Às vezes você vai ficar preocupado tentando resolver o problema, Deus vai falar assim, não, pode ficar tranquilo que hoje eu vou resolver esse problema. Imagina, irmão, que coisa maravilhosa. Deus falou assim, hoje não precisa se pelejar, pode ficar tranquilo que eu vou para peleja. Mas por quê? É porque está havendo uma intimidade. E a igreja do Senhor hoje precisa de ter essa intimidade com Deus. Eu preciso de ter essa intimidade com Deus. Os irmãos precisam de ter essa intimidade com Deus. Os jovens, as crianças, as irmãs, nós precisamos de ter essa intimidade com o nosso Deus. Deus, Ele tem prazer quando a gente faz isso, irmãos. Conversamos com Ele, né? Expressamos diante dele a nossa adoração. Aí vai acontecer o seguinte, lá no Salmo 37, Davi talvez ele vai sentar talvez em algum lugar, né? E ele vai começar a escrever esse salmo. O salmo, irmãos, ele era uma forma de louvor. Lá em Israel, hoje nós lemos aqui esse salmo, né, como texto bíblico, mas isso aqui eram louvores que eram entoados. E Davi, ele compôs muitos salmos, a maioria dos salmos que tem na Bíblia foi feito por Davi, pelo rei Davi. E em um desses muitos salmos, ele vai expressar o salmo de número 37, aonde ele vai dizer para o povo qual é a preocupação. Eu meditando nesse texto, eu vi que Davi, né, a gente percebe que Davi ele estava preocupado ali, porque às vezes alguém olhava para o ímpio e via o ímpio prosperando, via o inimigo, né, crescendo, se tornando forte. E Davi, a gente tem uma coisa bem interessante, né? Os irmãos podem olhar lá no mapa lá. Israel é o menor que tem. Israel é o mais menorzinho que tem. Mas a gente vai ver dentro da palavra de Deus que Israel estava sempre de pé ali. Se fosse olhar hoje no mapa, né, pelas batalhas que já foi enfrentado, a nação de Israel não era para mais existir. Mas por que existe então? É porque existe um Deus que está com as mãos estendidas. E se existe esse Deus com as mãos estendidas, não adianta o inimigo pelejar, não adianta, pode se levantar quem for, mas vai se levantar para perder, para cair, porque contra os escolhidos de Deus, contra a quem Deus estendeu a mão, não adianta o inimigo se levantar, vai se levantar para cair. E Davi deixando uma palavra de conforto para, talvez ali para as pessoas, né, que estavam sobre a sua autoridade, né, para a nação de Israel. Davi ele começa a dizer, gente, não fica indignado, né, por causa dos malfeitores, não tenha inveja por causa daqueles que praticam iniquidade. Quantas das vezes, né, irmãos, a gente vê as pessoas que praticam iniquidade, que cometem pecados, erros, só está prosperando. E às vezes a gente olha assim, né, poxa vida, eu tenho buscado a Deus. Às vezes o pessoal pode olhar, eu estou andando a pé e aquele que comete iniquidade, pecado, bebe de qualquer maneira, está bem em situação, tem um carro para andar bom, tem uma casa boa para morar. E Davi ele teve essa preocupação de falar para a nação, para não ficar preocupado com isso não. Porque, olha o que Davi vai dizer, porque cedo serão ceifados como a erva murcha, como a erva murcharão e como a verdura, né? Ou seja, isso aí é tudo passageiro. A melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida, irmãos, é confiar no Senhor. Aí Davi diz assim, ó, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E logo a seguir, Davi vai dizer o seguinte, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará.
Aleluia, Esse versículo Jesus, aqui, irmãos, número 5, ele me chamou muita atenção. Por quê? Porque, irmãos, a gente pode observar dentro desse texto, dentro desse versículo, Davi convidando o povo a entregar ao Senhor os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Confiar no Senhor e entregar o teu caminho ao Senhor significa: ó, quem cuida da minha vida é Deus. O meu caminho está nas mãos do Senhor. É Deus que vai guiar a minha vida. É Deus que vai guiar a minha família. É Deus que vai guiar o meu ministério. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Davi diz assim, ó, confia nele e ele tudo fará. O que Davi estava falando aqui, irmãos, para a nação de Israel, é o que ele tinha feito no passado. Quando ele estava diante dos inimigos, ele fez o quê? Ele entregou os seus caminhos ao Senhor. Ele confiou em Deus na hora da adversidade. Ele não quis agir sozinho. Por que eu li aquele texto lá? Né? Eu ia falar somente desse texto, mas o Espírito Santo de Deus me levou até aquele texto que nós lemos hoje na parte da manhã, que nós ouvimos hoje, para mostrar o que Davi estava falando aqui no Salmo de número 37, era o que ele estava tendo experiência. Então o que eu aprendo, irmãos, com isso? É que a gente precisa ter experiências com Deus. Para a gente estar aqui hoje na frente falando, você de algo que você pensa. Porque não tem como, não tem como a gente falar se algo é bom ou ruim se nós não experimentarmos, né? Como que você vai falar se que um alimento ele é bom se você às vezes não experimentou? E Davi aqui, irmãos, ele estava contando sobre as suas experiências, né? E ele estava querendo passar isso para a nação, estava querendo passar isso para o povo, né? O povo aprender a confiar em Deus, aprender a entregar os caminhos ao Senhor. E quando fala entregar os caminhos ao Senhor, não é simplesmente dizer assim, vou entregar meu caminho ao Senhor indo na igreja no domingo, vou estar frequente na igreja. Não, é muito mais além disso. Quando fala entregar o caminho ao Senhor, irmãos, está falando de uma vida inteira na presença do Senhor. É no trabalho, é em casa, é na escola, é na rua, é em todos os lugares, né? Você vai deixar que Deus te guia. E aí, irmãos, olha o que vai acontecer. Tudo Ele fará. Glória a Deus, tudo aquilo que você precisar, Deus vai te dar a sua bênção. Se você estiver vivendo uma vida voltada para a vontade de Deus. Está aí o segredo. Glória a Quer Deus. prosperar, quer ser uma bênção, quer ser abençoado, quer ver Deus mudar a história, quer ver Deus abrir as portas que estão fechadas, é começar a viver a vida conforme a vontade de Deus. Tem muita gente que está padecendo, que está passando por prova, por luta, por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, não quer mais viver a vida conforme a vontade de Deus, quer viver conforme a sua própria vontade. E aí, tenta e não consegue. Mas a partir do momento que essa pessoa, qualquer um que seja, que fala assim, a partir de hoje, eu vou entregar o meu caminho ao Senhor, eu vou confiar no Senhor, aí Deus tudo fará na vida dessa pessoa para poder ver ela prosperar, para ver ela ser abençoada, para ver ela feliz. E daí para frente é só vitória. Vai vir prova, mas vai ser vitória. Vai vir luta, mas vai ser vitória. Vai vir os ventos batendo forte, mas vai ser vitória. Porque com Deus, irmãos, presente na nossa vida é só vitória, né? Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos, né? Em nome de Jesus. E que possamos despertar, né? Entregar o caminho ao Senhor, confiar no Senhor, e tudo Ele fará. Essa é a mensagem, é a frase, né? Que deixamos aqui nessa noite para a nossa meditação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus vai estar abençoando a cada um dos irmãos. Estamos chegando ao tempo de mais um culto.